Os pesquisadores da psicologia positiva derrubaram 10 mitos a respeito da felicidade que a gente vive falando no dia a dia e nem sabe que não é verdade. Acompanha isso no vídeo de hoje. O primeiro mito que eles derrubaram é a ideia de que a quantidade de acontecimentos da vida de uma pessoa leva ela a ser mais feliz. E isso não é verdade. Uma pessoa que teve mais acontecimentos, ou seja, mais velha, não necessariamente ela é mais sábia ou feliz do que as outras pessoas mais jovens ou que tiveram menos experiências de vida. O mais importante é a qualidade com que você vivencia essas experiências. O segundo mito é a ideia de que hoje em dia as pessoas são mais infelizes do que antigamente. Isso não tem se mostrado porque, apesar de tudo, as pessoas vivem mais, com mais qualidade de vida, com mais recursos tecnológicos e com discussões e debates a respeito de ética, de uma qualidade de vida, sendo que antigamente as pessoas tinham um índice de natalidade menor, de mortalidade maior, elas não conversavam sobre as coisas, as leis não eram tão claras e a impunidade corria muito mais solta do que na atualidade. Um terceiro mito é de que as pessoas com uma deficiência física grave, elas são mais infelizes que as outras pessoas. Isso também não é verdade, porque o índice de felicidade é medido pela maneira com que a pessoa experimenta as situações no dia a dia dela. Então uma pessoa pode ser muito insatisfeita e mal-humorada com muito dinheiro, pouco dinheiro, com alguma deficiência, sem alguma deficiência. Então não é uma característica física isolada que vai definir se aquela pessoa é feliz ou não. Então você não precisa ter dó de todo mundo quando você vê uma pessoa deficiente. Talvez você seja até mais infeliz que ela. Um quarto mito é de que buscar excessivamente a felicidade torna as pessoas mais infelizes simplesmente porque elas seriam mais insatisfeitas. Isso também não é verdade. A busca pela felicidade, quando ela é feita de uma maneira mais sistemática, onde ela busca uma qualidade de vida, de alimentação, nutrindo boas relações e tendo uma vida mais gratificante, é um potencial para a felicidade maior do que se você não buscar a felicidade. Um quinto mito é que as pessoas que sentem muita felicidade também sentem muita infelicidade. É a velha ideia de que a vida inevitavelmente tem altos e baixos. De modo geral, o nível de felicidade das pessoas se mantém. As pessoas mais infelizes tendem a se manter infelizes e as pessoas mais felizes tendem a se manter mais felizes, mesmo com situações de variação e de mudança na vida delas. Um momento de crise, ele pode dar um pico de mal-estar ou de bem-estar, mas depois as pessoas voltam ao índice de felicidade normal e habitual delas. O sexto mito de que as pessoas mais inteligentes seriam mais felizes ou potencialmente mais felizes do que as pessoas menos inteligentes. Isso não é verdade sempre, porque as pessoas mais inteligentes, elas podem ter uma tendência a serem mais exigentes, insatisfeitas e talvez a se arriscarem menos em algumas situações para elas não perderem o status quo do bem-estar e da felicidade dela. Então, não necessariamente elas são mais inteligentes. O sétimo mito é de que os homens seriam mais felizes do que as mulheres por conta dos privilégios sociais e do machismo que existem na sociedade de modo geral. Mas, na verdade, do mesmo jeito que eles têm privilégios, existem pesos e pressões que fazem com que eles percam a sensação de privilégio com muita facilidade. Então a possibilidade, o potencial de felicidade não necessariamente está mais concentrado no gênero masculino. O oitavo mito é de que os casais com filhos, eles são muito mais felizes do que os casais sem filhos. Isso também não é realidade, porque os casais com os filhos, eles têm um nível de complexidade que pode expor eles a mais situações de infelicidade e fazer com que eles entrem em brigas conjugais por diferenças de valores. Então eles não são necessariamente mais felizes do que os casais sem filhos, e o inverso também. Tudo depende da maneira com que as pessoas conduzem os conflitos delas.
O nono mito é de que as pessoas com muito dinheiro necessariamente são mais felizes. E isso também não é verdadeiro, porque eles verificaram que as pessoas, depois que passaram por uma situação de ganho financeiro, elas voltavam ao estado anterior de felicidade. Então, uma pessoa amargurada e chata virava um rico amargurado e chato. E uma pessoa feliz e agradável, depois da riqueza, ela continuava com aquele padrão de personalidade. Então a riqueza, ela não é uma promessa garantida de que você vai ser mais feliz. E o 10º mito é a ideia de que os jovens, na crista da onda, seriam mais felizes do que as pessoas mais velhas. Na verdade, existe muito mais pressão na cabeça dos jovens, porque eles têm um futuro pela frente, a ideia de que eles vão ter que fazer muitas escolhas decisivas, e isso rouba muito do estado geral de felicidade dos jovens. Se você gostou de entender um pouco mais desses mitos a respeito de felicidade, outros vídeos mais pela frente eu vou postar falando sobre esses assuntos. Então, dá um curtir e se inscreva no canal para receber os outros vídeos. Até o próximo!